O milagre que mudou a vida de Fernando. Fernando sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Sua filha mais nova, Sofia, de apenas 9 anos, era sua alegria. Mas tudo mudou quando, depois de um passeio no parque, a menina começou a sentir fortes dores de cabeça, febre alta e manchas pelo corpo. Os médicos diagnosticaram arbovirose, uma doença transmitida por mosquito que, em casos graves, pode levar a complicações neurológicas. Os exames mostravam que o vírus estava afetando o sistema nervoso de Sofia, e os médicos não davam muitas esperanças. Ela pode ficar com sequelas permanentes, disseram. Fernando se sentiu perdido. Ele não era um homem de fé, mas sua esposa, Maria, que havia sido criada na congregação cristã no Brasil, nunca deixará de orar. Vamos levar Sofia para uma reunião na igreja, ela pediu, com lágrimas nos olhos. Lá, os irmãos oram com fé, e Deus pode fazer um milagre. Fernando, desesperado, concordou. Naquela noite, eles chegaram à pequena sala de reuniões da CCB, um lugar simples, sem luxos, mas cheio de uma paz que Fernando nunca havia sentido. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos sem instrumentos, apenas vozes unidas em louvor. O ancião, um homem de cabelos brancos e expressão serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Fernando observava tudo com respeito, mesmo sem entender muito. Quando chegou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de doenças, dívidas e até da morte. Fernando sentiu algo mexer em seu coração. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, Maria levantou a mão e, com voz trêmula, contou sobre a doença de Sofia. Imediatamente, os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre a menina e começaram a orar com fé. Fernando ouviu frases como: Senhor, Tu és o médico dos médicos, e em nome de Jesus, esta criança será curada. Ele não sabia orar direito, mas repetia mentalmente: Deus, se existes, salva minha filha. A emoção era tão forte que lágrimas escorriam pelo seu rosto. No domingo seguinte, durante a Santa Ceia, Sofia, que antes mal conseguia se levantar da cama, pediu para ir à igreja. Fernando a levou nos braços, e quando o ancião serviu o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, Fernando sentiu uma paz inexplicável. Isto é para quem crê, o ancião disse. E Fernando, pela primeira vez, creu de verdade. Naquela mesma semana, os médicos ficaram surpresos, os exames de Sofia não mostravam mais traços do vírus. As manchas haviam sumido, a febre cessado, e a menina corria pelo quintal como antes. É um caso raro de recuperação espontânea, disseram. Mas Fernando sabia, não era espontâneo. Era Deus. Pouco tempo depois, Fernando e toda a sua família foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando ele saiu da água, sentiu que uma carga havia sido tirada de suas costas. Agora eu entendo, ele disse ao ancião. Deus não é uma ideia. Ele é real. Hoje, Fernando é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Sempre que pode, ele dá seu testemunho, contando como Deus curou sua filha e mudou sua vida. A CCB não é uma igreja de shows ou espetáculos, ele costuma dizer. É um lugar onde Deus age no silêncio, na simplicidade, onde a fé é pura e os milagres são reais. E a lição que ele aprendeu? Não espere a tempestade passar para buscar a Deus. Ele está esperando por você, mesmo quando você não acredita. Basta um passo de fé, e ele faz o resto. A vida de Fernando mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, ele era conhecido como o homem sério, que mal cumprimentava as pessoas na rua. Depois do milagre, passou a sorrir mais, a ajudar quem precisava e até a convidar os outros para conhecer a igreja. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, ele dizia com convicção. Mas nem tudo foi fácil. Um dia, sua filha mais nova, Sofia, começou a ter febres altas e os médicos não conseguiam descobrir a causa. Fernando sentiu o coração apertar. Será que a prova estava voltando? Ele se ajoelhou no quarto da menina e orou como nunca: Senhor, o Senhor já mostrou que é fiel. Não deixe minha fé fraquejar agora. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor fez uma oração forte pelos enfermos. Quando Fernando levou Sofia para ser ungida, ela estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé.
Mas ali, entre lágrimas e clamores, algo aconteceu. Sofia abriu os olhos, olhou para o pai e disse: Pai, a dor foi embora. No mesmo dia, a febre sumiu, e os exames depois mostraram que ela estava completamente curada. Esse segundo milagre só confirmou o que Fernando já sabia: Deus não abandona quem confia nele. Hoje, Sofia serve a Deus na mocidade da igreja, e Fernando, além de ser um obreiro ativo, ajuda a levar pessoas para os cultos. Muitas vezes, a gente pensa que Deus só age em coisas grandes, ele costuma dizer. Mas ele está nos detalhes, na oração sincera, no coração que se abre para ele. E assim, a família que um dia esteve à beira do desespero se tornou um exemplo vivo de que, na Universal, os milagres não são apenas histórias. São realidades que transformam vidas. Se Deus fez por nós, pode fazer por você também, Fernando sempre repete, com os olhos brilhando de gratidão. Basta acreditar. A vida deles mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Dona Maria, a senhora que morava no apartamento ao lado, sempre via Fernando saindo cedo para os cultos e voltando com um sorriso no rosto, mesmo depois de dias difíceis no trabalho. Um dia, ela não aguentou a curiosidade e perguntou: Fernando, o que aconteceu com vocês? Parece que tem uma luz diferente. Ele não hesitou. Convidou-a para ir à igreja no domingo seguinte. Dona Maria, que sofria com dores nas juntas há anos e já tinha desistido de melhorar, aceitou mais por educação do que por fé. Mas quando entrou na Universal pela primeira vez, sentiu algo que não conseguia explicar. Durante a oração, o pastor falou justamente sobre cura para dores no corpo. Ela levantou a mão, pedindo a Deus um alívio, mesmo sem muita esperança. No dia seguinte, acordou sem sentir aquele incômodo que a acompanhava há tanto tempo. As dores haviam sumido. Dona Maria chorou ao contar para Fernando, que só sorriu e disse: Isso é Deus, Dona Maria. Ele não faz acepção de pessoas. A notícia se espalhou. Primeiro foi o seu João, dono da padaria, que estava com o negócio quase falindo e, depois de participar de uma corrente de oração na igreja, viu as vendas aumentarem de forma inexplicável. Depois veio a Ana, uma jovem do bairro que lutava contra a depressão e, após receber uma palavra de libertação no culto, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Fernando e Sofia não se cansavam de testemunhar. Toda vez que alguém perguntava como eles haviam superado tantas dificuldades, respondiam com a mesma convicção: foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. A família que antes se sentia sozinha agora era um farol de esperança para muitos. Até o médico que havia dado o diagnóstico de Sofia, anos atrás, ficou surpreso ao reencontrá-la em um consultório de rotina. Não entendo, os exames não mostram mais nada. É como se você nunca tivesse tido essa doença, ele disse, confuso. Sofia apenas sorriu e respondeu: Doutor, foi um milagre. E milagres não se explicam, se vivem. Hoje, aquele mesmo médico, que sempre foi cético, começou a questionar suas crenças. Não por causa de teorias, mas porque viu com seus próprios olhos uma família que deveria estar destruída, mas estava mais forte do que nunca. E assim, o que começou como um grito de desespero se tornou um canto de vitória. A Universal não era apenas um lugar para eles, era a prova de que Deus ouve, Deus age e Deus transforma. Se você está lendo isso e acha que seu caso não tem solução, Fernando costuma dizer, olhando nos olhos de quem o escuta: venha conhecer Jesus na Universal. Porque onde o homem diz o é impossível, Deus diz o eu posso. Ponto. A vida da família de Sofia e Fernando mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina marcada por consultas médicas, remédios caros e noites em claro, agora se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o que muitos não sabiam é que o milagre de Sofia foi só o começo de uma corrente de bênçãos que alcançaria até quem eles nem imaginavam. Um dia, enquanto Fernando compartilhava seu testemunho na Universal, uma mulher chamada Marta se aproximou chorando. Ela tinha um filho de 12 anos, Lucas, que nasceu com uma doença rara nos ossos e nunca havia andado. Os médicos diziam que era irreversível. Eu já não tinha mais esperança, ela confessou, segurando uma foto do menino na cadeira de rodas. Mas quando ouvi sua história, algo dentro de mim disse: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Fernando e Sofia não hesitaram. Levaram Marta e Lucas para a igreja naquela mesma noite. Durante a corrente de oração, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do garoto e declarou:
em nome de Jesus, esses ossos serão restaurados. Lucas sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Quando tentou se levantar, suas pernas, antes frágeis, sustentaram seu peso. Primeiro um passo, depois outro, e então, pela primeira vez na vida, ele correu nos braços da mãe, que caía de joelhos, gritando: "Glória a Deus!" O hospital onde Lucas era tratado ficou em polvorosa. Os mesmos médicos que haviam dito que ele nunca andaria agora não tinham explicação para os exames que mostravam seus ossos completamente regenerados. Um deles, emocionado, pediu o endereço da Universal. "Se isso é obra de Deus, eu preciso conhecer esse lugar", disse. Mas as bênçãos não pararam por aí. O marido de Marta, desempregado há 2 anos, recebeu uma ligação no dia seguinte. A empresa onde havia trabalhado antes queria contratá-lo novamente, com um salário melhor. Coincidência? Não existe, e Marta hoje, mostrando o crachá do filho na escola regular, algo que os médicos disseram que nunca aconteceria. Enquanto isso, Sofia, que antes mal conseguia sair de casa por causa das dores, agora liderava um grupo de oração para mulheres com doenças crônicas. Muitas delas chegavam com laudos médicos e saíam com testemunhos de cura. Uma delas, Dona Cida, tinha fibromialgia há 20 anos e tomava remédios controlados. Depois de 3 semanas de jejum e oração na Universal, acordou um dia sem nenhuma dor. "Joguei todos os remédios no lixo", ela conta, mostrando os exames que atestam sua cura. O médico disse que era remissão espontânea. "Eu disse, não, doutor, foi Jesus." Fernando, que antes era um homem amargurado pela impotência de não poder ajudar a esposa, agora viajava pelo Brasil compartilhando sua história em campanhas da igreja. Em uma delas, conheceu um casal que havia perdido a filha em um acidente de carro e estava à beira do divórcio. "Não temos mais motivo para viver", disse o homem, com os olhos vazios. Fernando abraçou os dois e os levou para a Universal. Naquela noite, durante a oração, o Espírito Santo tocou tão forte no coração deles que, pela primeira vez em meses, sentiram uma paz que não vinham de si mesmos. Hoje, eles servem como obreiros na igreja e adotaram 2 crianças, resgatando sonhos que achavam mortos. As pessoas perguntam: "Como uma igreja pode mudar tantas vidas?", diz Sofia, olhando para as fotos das famílias que foram transformadas por causa do seu testemunho. Não é a igreja. É Jesus. A Universal é só o lugar onde ele escolheu se manifestar. Onde o mundo vê limite, Deus vê oportunidade. E assim, o que começou como uma oração desesperada de uma mulher doente se tornou uma onda de milagres que não para de crescer. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, multiplica e usa aqueles que foram curados para curar outros. Se você está lendo isso e acha que seu caso é sem solução, Fernando repete, com a voz firme de quem já viu o impossível virar realidade: "Venha para a Universal." Não é religião. É um encontro com quem pode mudar sua história. Porque milagre não é sorte e é Deus provando que ele é real. In the beginning of the second half of the first 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 half of. Recife, 2022, The Sunset That Changed Everything. Sophie and Fernando are not just ordinary citizens in Recife when they started to recover from their worst fears. They became the point of reference for their country's troubled youth. Their story of recovery and transformation became a catalyst for change, not just for themselves but for the entire country. Em 2022, the country was experiencing a wave of unrest and violence, with many young people involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protests and riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 2022, The Sunset That Changed Everything, 2. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protests and riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 22, The Sunset That Changed Everything, 3.
In existe, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 22, The Sunset That Changed Everything, 4. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 22, The Sunset That Changed Everything, 5. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 22, The Sunset That Changed Everything, 6. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 22, The Sunset That Changed Everything, 7. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 8. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 9. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 10. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 11. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 12. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 13. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 14. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 15.
In existe, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 16. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 17. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 18. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 19. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 20. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 21. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 22. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 23. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 24. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 25. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 26. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 27.
In Existe, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 28. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 29. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 30. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 31. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 32. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 33. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 34. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 35. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 36. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 37. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 38. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protesting riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 39.
In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 40. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 41. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 42. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 43. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 44. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 45. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 46. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 47. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant riots, which led to their involvement in the country's troubled youth. Their involvement in the country's troubled youth led to their involvement in the country's troubled youth. Recife, 02, The Sunset That Changed Everything, 48. In Recife, the capital of Brazil, the country's troubled youth are involved in crime and drug use. Sophie and Fernando are involved in a series of protestant. Recife, 02, O pôr do sol que mudou tudo. Sofia e Fernando, exaustos após anos de revolta, encontrarão-se no cais do Capibaribe ao anoitecer. As águas escuras refletiam o céu em chamas, como se o próprio horizonte ardesse em protesto. Eles haviam liderado manifestações, enfrentado a polícia, caído nas mesmas armadilhas que criticavam, drogas, violência, a ilusão de que quebrar tudo traria justiça. Mas naquela noite, entre o cheiro de maré e o som dos tambores distantes de um terreiro de maracatu, algo mudou. Foi uma criança quem os interrompeu. Miguel, de 8 anos, filho de uma vizinha assassinada em um tiroteio entre facções. Ele seguiu Sofia com os olhos cheios de uma pergunta que não precisava ser dita: e agora? O que sobra pra gente? Fernando, com as mãos ainda marcadas pelas brigas, ajoelhou-se à altura do menino. Não tinha resposta. Foi então que Dona Cida, uma senhora que vendia tapioca na esquina, se aproximou.
Com voz firme, mas doce, disse: vocês estão lutando contra o que está errado, mas esqueceram de plantar o que está certo. Revolta sem amor é só fogo que queima tudo e não ilumina nada. Ela estendeu um prato de beiju. Come. Amanhã a gente começa. E começaram. Não com discursos, mas com ações. Sofia usou sua habilidade com redes sociais para criar a Rede do Amanhã, conectando jovens a oficinas de música, esporte e arte. Fernando, que conhecia cada beco da cidade, tornou-se mediador entre gangues e a comunidade, provando que a paz não era fraqueza, mas coragem. Miguel, agora com um violino de papelão nas mãos, tornou-se o símbolo daquilo que nascia, esperança teimosa. Um ano depois, no mesmo cais, o pôr do sol pintava o céu de ouro. Desta vez, não havia raiva, mas um silêncio cheio de promessas. Sofia segurou a mão de Fernando e sorriu. A gente estava quebrando o mundo para consertar ele. Mas o milagre estava em consertar a gente primeiro. Reflexão final. O milagre não estava em mudar a cidade da noite para o dia, mas em permitir que a cidade os mudasse. A revolta é necessária, mas a transformação nasce quando escolhemos ser a luz que falta no caminho de alguém. Às vezes, o maior ato de rebeldia é plantar onde só se costuma queimar. Lição: a verdadeira revolução começa quando trocamos os punhos cerrados por mãos estendidas.